Você tá satisfeita com a sua vida sexual? E a grande maioria, né, neste momento, fala isso, olha, eu não tenho mais vontade. Por mim, eu não fazia. Muito eu vejo, né, assim, sendo mais prático, né, ainda mais a gente que faz mais climatério, perimenopausa, a grande queixa é, sem dúvida, eu estou com baixo desejo, não tenho mais Eu vontade. não tenho mais vontade Não nenhuma. tenho mais vontade. Você Nem pergunta, de nada. você faz a Não é pergunta, só você está sexual. satisfeita com a sua vida sexual, né, Exato. que é uma pergunta ampla, mas eu acho que é uma pergunta que, né... É o que a gente recomenda. Essa é a pergunta que a gente recomenda Sim. que o ginecologista faça na consulta, né? Você está satisfeita com a sua vida sexual? E a grande maioria, né, neste momento, fala isso, olha, eu não tenho mais vontade. Por mim, eu não fazia. Muitas vezes, né? Exatamente. Ou tenho muito menos vontade que o meu parceiro. E acaba, né, isso criando um desconforto para ela. E aí voltando porque a gente estava conversando no começo, né? Não é só hormônio, né? Existem outros fatores. E aí a gente tem esse desafio. Quando eu acho que a gente ouve tudo isso, que a gente... Nossa, que complexo. E talvez quem tá ouvindo a gente fique assim... Lascou, né? Pronto, agora se é tão difícil assim, se é tão difícil assim, já era, né? Exato. Na verdade, não. Mas fiquem calmos, que a gente ainda vai falar sobre muitas coisas, inclusive tratamento, né? Testosterona. Eu confesso que no O pessoal já fica indo inchado. já dá um gancho aqui. Implante. No climatério, eu acho que até é interessante como a gente vê. Não é que é mais fácil trabalhar a sexualidade e as questões sexuais da paciente na perimenopausa e na menopausa. Não que seja mais fácil. Mas, normalmente, a gente tem recursos que envolvem também os aspectos físicos, porque a gente sabe que o próprio período da transição menopausal, que vai caindo o hormônio, vai fazer com que você tenha efeitos físicos. E mesmo essa questão do desejo, a gente sabe que a gente tem ferramentas para trabalhar isso e melhorar isso. Quando a gente tem uma paciente, às vezes, muito jovem, é às vezes muito mais difícil, porque não tem um aspecto físico envolvido. Não existe uma queda hormonal, por mais que as pacientes achem, né? E elas cheguem no consultório também pedindo para dosar e tudo mais. Então, quando essa paciente na menopausa diz que aconteceu isso, é interessante porque a gente vê que é um fenômeno que não é único, né? Nenhuma experiência é única, e essa experiência não é única. Ela percebe que ela tinha uma dinâmica sexual que foi... Às vezes ela nunca parou para se questionar se ela estava totalmente satisfeita ou não, porque também não é uma pergunta que agora tem se feito mais, agora a gente fala mais, agora existe podcast falando para as mulheres, você tem direito de ter Mas não prazer. fazemos mais, né? Mas é isso, tá todo mundo falando e às vezes ela se sente pressionada. É isso que eu ia comentar. Sim. Agora, a gente percebe que se a gente pergunta para a mulher, mas você gostaria de querer mais? Você queria querer? Muitas vezes ela fala, não. Na verdade, eu tô bem, eu tô no momento que eu tô aqui prestando atenção em outra coisa, entrando em uma outra faculdade, agora eu quero viajar, não gosto nem mais do meu marido. Às vezes a gente se Essa depara dinâmica existe. Sim. Então, a gente também está diante de uma outra situação, que a mulher está em outro momento de vida, que talvez não seja o momento que ela queira explorar tanto a sexualidade dela assim. E tudo bem. E precisa ser respeitada, né? Isso. Mas existe uma cobrança. Uma cobrança. Exato. Porque o que vai acontecer? Vamos só fazer um parênteses aqui. Sim. Já que vai se pedir a testosterona. Vai. Dosou a testosterona. E vai vir baixa. E vai vir baixa. Ainda mais esse período de... E é um momento que ela tá com várias questões, eventualmente a sexualidade ou o ato em si, essa questão não é o principal para ela, ela tem outras... Tá com outros problemas, outras vulnerabilidades, mas vai ser cobrada. E aí é isso. Esses outros problemas estão relacionados a isso. E quem tá ouvindo a gente dizer com tanta naturalidade, né? Vai vir baixa, não é que vai vir baixa abaixo do... Vai vir baixa porque o esperado é que venha baixa. Vai. Porque É fisiológico. O que vocês falam? O que vocês falam para as pacientes quando vem aquele valor? Não tem o corte. 3, Eu falo né? isso. Tem lá 5, aí fala o quê? Eu falo assim, é por isso que a sua pele é assim, por isso que você sempre foi assim, porque a sua testosterona é dessa pele, desse corpo, entende? Mas você sabe qual que é o problema, gente? Assim, o que eu vejo muito no dia a dia é a comparação. Sim. Porque hoje vale mais o que a outra pessoa faz ou fala do que um super especialista que está ali pronto para te ajudar. Então, acho que isso é muito importante aqui o que a gente está fazendo, né? Desmistificar e falar, olha, tem
como abordar, tem maneiras certas, e nem sempre o que a sua vizinha, a sua amiga, a colega da academia está fazendo vai ser legal para você, porque às vezes o problema nem é a testosterona, Sim, sim. né? A Ana, comparação é difícil hoje. você vê que é isso, né? No final a gente sempre acaba voltando e fazendo ganchos com os nossos outros episódios, né? Essa Sim. cobrança que se tem Excessiva. sobre a mulher em todos os momentos, né? muito. Existe uma cobrança, um padrão de beleza, um padrão de sexualidade, um padrão de bem-estar, um padrão... O que que é o melhor padrão, né? E aí as mulheres ficam, não, E elas não sabem, esse corpo é Marcelo. melhor, então eu não tô bem, né? Às vezes A elas gente... não sabem o Uhum. delas, elas sabem o que é da outra, porque tá aqui o dia E a inteiro felicidade não comparando. está ali, né? Ela Exato. pode estar super bem, mas ela quer Exato. aquele que o vizinho, porque há o conceito, o padrão de que aquilo é melhor do que eu tô. É isso. Então isso é um processo que envolve, né, essa questão e que às vezes a gente tem essa dificuldade. Para a mulher é difícil também, né? É difícil porque ela tá sentindo. É legítimo, né? Não é que a gente desconfia que ela tem. Não, é legítimo. Só que além de ser uma queixa legítima, ela se compara porque ela tá consumida por essa guerra da atenção. E aí a gente fala de um empoderamento que às vezes eu acho, não é que as mulheres não devam ser empoderadas, mas eu acho que às vezes é uma banalização do que é poder. E aí é uma cobrança por performance. E aí quando, como a Ju falou, mas você quer? E daí ela para. Então, muitas vezes eu faço esse exercício também. Mas isso é uma demanda sua e do mundo. É o Existe mundo não querer? É isso. O mundo que te obriga a querer mais, porque agora você tem um defeito, né? Porque também hoje, é assim, todo mundo acha que tá todo mundo tendo muito mais relação do que ela mesma, né? É. Então assim, nossa, o mundo inteiro tá assim e eu que tô pra trás, O né? mundo tá sexualizado e eu tô aqui dentro. Porque as pessoas elas falam de sexualidade muito no campo da fantasia, e principalmente aqui no Brasil. Todo mundo brinca, hahaha, nossa. Ou é num campo de, nossa, eu tô morto, eu tô morta. Ou então é assim, não, eu tô bem. Só que, de verdade mesmo, será que as pessoas param pra conversar de verdade? Quantas relações na semana, no mês, no semestre elas têm? Então nunca é E muito qual de a verdade. qualidade disso, né? E Qual que é o... quando elas chegam pra gente, elas estão contando a verdade, né? A gente espera, pelo menos. Né? Há espaço pra isso, há espaço pra isso, né? Mas nessa pressão também existe o parceiro, né? Sim. E o parceiro, eventualmente, também tem as questões dele, e a Sim. vontade dele, e, né, e o desejo. Então, às vezes, essa coisa do casal, né, é uma dinâmica que não é fácil. Não sei se você percebe isso no consultório, Juliana, assim... Sim. A gente tem algumas histórias, né? A típica é que o meu marido, enfim, tá sentindo falta. A gente tinha mais relação sexual e tudo mais, agora eu tô desanimada. Mas também tem o contrário. Às vezes a mulher fala, mas ele também não ele tá em outro momento, o apetite sexual é outro. E o bacana é entender a intimidade, que a intimidade faz a diferença nesse momento, né? O quanto que um sabe sobre o outro. A mulher se sente um pouco menos cobrada quando ela entende que também ele está em um outro momento, porque parece que fica aquele silêncio, né? Ela não procura, ele não procura, ninguém fala disso, fica aquela... Esse fenômeno eu acho que é a Né? coisa mais incrível, porque o sexo você precisa de intimidade com a pessoa, né? Você se depara ali com os fluidos da pessoa, com a vulnerabilidade da pessoa, não é isso? Dos corpos, de se expor. Só que não se conversa sobre. Eu acho esse fenômeno um negócio assim impressionante. Você se dispõe à atividade. É um paradoxo É mesmo, né? muito, é um paradoxo muito grande. Só que não se fala. E a gente dá nome para elas, e isso também alivia. Descompasso sexual. Quando um tem uma expectativa e o outro tem outra. E não tem como realizar um compasso sem diálogo. Sim. Então, isso também é uma ferramenta terapêutica que a gente fala. A gente precisa desenvolver ferramentas de diálogo para você conseguir trazer para o seu parceiro ou o que você quer mais, ou o que você quer menos, ou qualquer outra coisa. Às vezes dor, ou às vezes que não é legal. Às vezes a resposta sexual ela é toda, né, preservada. Então a paciente tem desejo, ela lubrifica, na relação ela tem orgasmo, né? Check. Funciona, ó, o corpo tá funcionando, o cérebro tá funcionando. Só que ela é insatisfeita. Por quê? Porque às vezes a prática sexual, as posições, o jeito o jeito que aproxima, que ele chega, às vezes ela é insatisfeita. E às vezes é anos insatisfeita. E aí precisa comunicar. Como você comunica pro outro que talvez a sua satisfação tá deixando a desejar. Né? E aproveitando esse
descompasso, que eu acho que é algo muito, muito importante e relevante, e realmente há um descompasso, não necessariamente que a mulher quer menos e o homem quer mais, existe Exato. o contrário, Uhum. apesar de eu achar que normalmente, pelo menos, né, no meu consultório eu vejo isso, quer dizer, a maioria das mulheres vem com meu marido quer mais do que eu quero e às vezes eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dispor sem muito a minha vontade, mas porque a gente chegou nesse equilíbrio ali, né? Ele queria mais, eu quero menos e a gente chega no meio termo e a coisa acaba ficando num certo equilíbrio. Mas aproveitando esse descompasso, existe essa questão, né, da mulher com o tempo, ela ir por um caminho dentro da fisiologia da sexualidade de uma passividade maior no sentido assim, de que ela precisa de mais estímulo, ela precisa ser mais estimulada para entrar neste processo, tal. Então isso também eu acho que isso traz duas coisas. Primeiro, a mulher entender que diminuir a vontade não é uma coisa super anormal, eventualmente até algo fisiológico que vai acompanhar, talvez junto com essa, né, com esse declínio da testosterona que acontece, né? Mas não é só isso, Uhum. obviamente. E também ser o momento de ela ter o diálogo com o marido. Falar, olha, não é mais tão fisiológico. E tem a